A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um AdnaCast. Estamos aqui mais uma vez nesta sexta-feira, ao vivo com vocês, com a palavra rema do Senhor, uma palavra abençoada para poder trazer, a presença de Deus na minha e na sua vida. Muito obrigado por você que está nos assistindo, acompanhando o AdnaCast. Por isso, clique no canal para curtir o vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas, porque a palavra de hoje é mais uma palavra reveladora, uma palavra edificante, uma palavra rema do Senhor. Não saia daí, acompanhe esse conteúdo que com certeza vai edificar a sua vida, E vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 14, versículo 22. E hoje nós vamos falar sobre ao encontro do Messias. Esse é o título, da nossa ministração de hoje, ao encontro do Messias. Vamos entender essa passagem que Lucas, nos deixou e vamos ver o que Deus tem para nós nessa palavra. Vamos lá. Lucas capítulo 14, versículo 22, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Jesus estava pregando na praia, estava com uma multidão de pessoas, E chegou um certo horário e ele pediu para que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado do lago, Enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Jesus tinha esse grande costume de orar, e eu falo, Jesus, sendo filho de Deus, na verdade, o próprio Deus orava a Deus, Se Jesus orava ao Senhor, quanto mais nós que somos infinitamente menores do que Jesus, Então Jesus subiu ali para orar, E ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então os discípulos estavam lá no meio do lago, do mar, E o vento e as ondas fustigavam aquele barco. Então eles estavam no meio de uma tempestade, Aqui o que diz a palavra. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram, Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando Pedro reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém. Muitos criticam Pedro por considerarem que Pedro fracassou na sua fé. Muitos leem esse texto e criticam Pedro por ter afundado. Mas na verdade, se nós pararmos para analisar, quem andou sobre as águas? Foi Pedro ou foi os outros discípulos?
Quem teve a coragem de pedir para o Senhor o sobrenatural? Quem teve a coragem de encarar o desafio de andar sobre as águas como Jesus? Foi Pedro. Então, muitas vezes, muitos vão criticar você pela tua coragem. Muitos vão te criticar pela tua ousadia. Mas entenda uma coisa: se você está caminhando na direção do Messias, na direção de Cristo, você não deve temer. Porque Pedro, por mais que ele começou a afundar, Pedro, por mais que quando ele estava ali no meio do mar e ele sentiu a onda, ele sentiu o vento e ele se abalou, mesmo que isso aconteceu, ele estava em direção de Cristo. Então, quando você está caminhando em direção daquilo que Deus tem para a sua vida, quando você está caminhando em direção ao propósito que Deus tem da sua vida, não tenha medo. Porque mesmo que em algum momento você abalar, mesmo que em algum momento você começar a afundar, você ainda pode clamar o Senhor. Você ainda pode buscar ajuda no Senhor, porque você está no caminho dele. E olha que quando Pedro começa a afundar e ele fala: Senhor, salva-me. Você vê que Jesus, a palavra diz que Jesus não correu até ele. Jesus não foi até ele, Jesus não caminhou até ele. Jesus apenas estendeu a sua mão. Quer dizer que Pedro já tinha andado uma boa distância entre o barco e o Messias. Pedro realmente experimentou o sobrenatural. E quando ele precisou, a mão de Jesus estava ali para segurá-lo. E Pedro foi o único que pôde dizer: eu andei sobre as águas. Eu atingi esse grande sobrenatural de Deus. Porque ele confiou sobre o caminho e sobre a direção que ele estava. Meus irmãos, é normal que na nossa caminhada tenha turbulências, tenha tempestade, tenha um mar revolto. É normal que as coisas desse mundo busquem nos abalar, nos entristecer, porque nós vivemos num mundo que nós não ficaremos aqui, que nós não fomos feitos para ficar aqui, nós somos feitos para governar com Cristo. Então esse mundo, como Cristo falou, jaz do maligno, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele também falou. Então é normal que as lutas elas aconteçam, mas nós devemos nos permanecer na direção de Cristo. O problema é quando a luta vem na sua vida e você não está na direção de Cristo. Aí fica difícil. Porque aí o Senhor não dá só para estender a mão. Não dá. Ele vai ter que primeiro te colocar em outra direção. Ele vai ter que te arrancar de onde você está. Ele vai ter que te colocar num trilho correto para que você esteja na direção dele. Aí é mais difícil. Aí é muito difícil. Mas se nós permanecermos no caminho de Cristo, no caminho do Senhor Jesus, nós seremos rapidamente acolhidos por Ele. E Ele não nos deixará perecer. Me lembro, em 2015, eu passei, acho que eu já falei sobre isso aqui, mas vou repetir. Em 2015 eu passei por uma grande crise, empresarial, financeira, na empresa. E eu entrei em abalo, em depressão. E eu todos os dias acordava às 4 da manhã para ir orar. E todos os dias eu ia para a igreja. De segunda a segunda, praticamente só na quinta que eu não ia na igreja, porque era círculo de oração
E aí na minha cabeça era só mulher que ia, tal, e eu não ia na igreja na quinta. Mas de segunda a segunda praticamente eu estava na igreja. Era culto da vitória, culto de ensino, culto de libertação, era sexta do jovem, era tudo quanto é culto. Era escola dominical. Porque eu entendi que o único caminho de eu conseguir ajuda era o caminho de Cristo. E eu me lembro que foi uma luta pedagógica, que 6 meses eu fiquei naquela agonia, mas foi 6 meses que Deus me posicionou da forma que Ele queria. Que Deus trabalhou no meu íntimo da forma que Ele queria. E naquele momento eu aprendi realmente como servir a Deus, como realmente orar, como realmente colocar as coisas na mão do Senhor, que muitas vezes dizemos que a nossa vida é de Deus, que o nosso negócio é de Deus, que o nosso emprego é de Deus, mas nós não agimos como tal. Antes que Deus possa fazer algo por nós, nós deixamos com que a nossa ansiedade vá lá e faça na frente. E nós não deixamos Deus agir. Então Deus veio corrigindo tudo isso na minha vida, veio me instruindo em tudo isso e veio revelando o que eu precisaria melhorar para estar realmente na direção dEle. Eu me lembro que depois de 6 meses eu tinha passado aquela luta, eu estava muito melhor que quando eu entrei nela. Deus, Ele proveu de forma sobrenatural. Eu vivi de fato o sobrenatural de Deus, né? Mais uma vez, Deus, eu tenho vários testemunhos, mas esse foi um sobrenatural de Deus. E aí eu me lembro que de repente eu falei, poxa, eu devia ter evitado tudo isso, poderia ter evitado tudo isso, poderia... Há quanto tempo eu sou cristão? Há quanto tempo eu estou na igreja? Mas eu percebo que eu estava no caminho de Deus, só que as atitudes precisavam ser alinhadas, mas por estar em direção de Cristo, assim como Pedro estava na direção de Cristo, eu falei, Senhor, salva-me. E Jesus também me estendeu a mão. Porque eu estava na casa do Senhor, mesmo com diversas falhas, como eu ainda tenho diversas falhas, ninguém é perfeito, perfeito só o Senhor Jesus, só Deus é perfeito, mas eu estava no caminho, assim como Pedro aqui também não era perfeito. Jesus falou, homem de pequena fé, porque nós somos de pequena fé, porque nós somos falhos, nós temos a nossa deficiência, e nós temos que reconhecer essa dependência que nós temos de Deus. Nós temos que reconhecer quão fracos somos perante Deus. Nós temos que reconhecer. Nós precisamos entender que se não for Deus na nossa vida, se não for Jesus na nossa vida, nós não temos como suportar esse mundo. Nós seremos todos enganados pelo inimigo. Mas aqui Pedro, mesmo sendo falho, mesmo sendo fraco, mesmo muitas vezes pode ter sido criticado. Ah, quer se aparecer? Você é louco? Você vai querer andar sobre as águas? Você está achando que você é Deus? Você está achando que você é o Messias? Mas ele pediu, Senhor, se for tu, faça-me que eu vá ao seu encontro. Então, muitas vezes nós podemos também, em nossas orações, falar com o Senhor, Senhor, se é da tua vontade, me ajuda no meu emprego, me ajuda na minha empresa, me ajuda nessa decisão. Senhor, se for da tua vontade, me ajuda, Senhor, a ter sabedoria nisso ou naquilo. Pedro pediu permissão. Nós temos que aprender a pedir permissão para Deus para tomarmos atitude. Porque imagina se Pedro pulasse na água e fosse querer andar sem falar nada com Jesus. Será que ele conseguiria? Não conseguiria, sabe por quê? Porque Jesus não tinha dado o comando que autorizava que Pedro andasse sobre as águas. Porque tudo que acontece na minha e na sua vida, primeiro tem que ter uma autorização de Deus, uma permissão de Deus. Tudo. Mas se Deus falar assim, filho, vem, ou filho, vai, pode ir, não tema. E quando vinham as tempestades,
E quando vinham as lutas, não tire o foco de Cristo. Porque você tem que lembrar, olha, o Senhor falou para mim seguir. E eu lembro que nesse período que eu passei essa dificuldade, eu lembrava assim, muitas vezes vinha aquele temor no coração, meu Deus, será que minha empresa vai quebrar? Será que tudo vai virar pó? O que vai acontecer? E eu lembrava das promessas de Deus na minha vida. E aí eu lembrava, não, Senhor, isso aqui é a promessa do Senhor na minha vida. O Senhor me prometeu isso, o Senhor prometeu aquilo. Eu vou seguir firme nessa direção porque o Senhor prometeu. Eu lembro até uma vez que eu recebi uma proposta de emprego. Um cliente ofereceu 4 vezes o que eu ganhava na minha empresa. E eu podia ter desistido ali. E eu não desisti. Porque eu criei que aquele negócio, aonde Deus me colocou, era ali que Ele queria que eu ficasse. Era ali que Ele queria que eu ficasse. Então, nós não devemos tirar o foco de Cristo quando vir o vento. Pedro aqui, ele já começou a afundar, porque ele reparou o vento. De alguma forma, ele tirou o foco aqui de Cristo. De alguma forma, ele deixou o temor, o medo entrar no seu coração e ele começou a afundar. E quando nós deixamos que o medo e o temor entrem em nosso coração e nós começamos a temer mais do que ter fé, nós começamos a afundar. Isso é fato. Mas, mesmo que você esteja quase submerso, mesmo que você tenha perdido todas as esperanças, mesmo que você tenha perdido tudo, mas se você ainda consegue respirar, se você ainda tem um fôlego de vida dentro de você, você pode clamar a Cristo. Você pode chamar a Deus. Você pode pedir ajuda ao Senhor e Ele irá estender a mão para você. E Ele irá te puxar do fundo onde você estiver. Porque a sua misericórdia é infinita. A sua misericórdia é infinita. Não perca a esperança jamais, meu irmão. Mas se mantenha com o foco em Cristo. Não deixe que o barulho do mundo, que o volume do mundo, faça que você deixe o volume de Cristo imperceptível. Porque tem pessoas que vai lá e aumenta o volume do mundo na sua cabeça e abaixa o volume do Espírito Santo. E como que é isso, João? Aumentar o volume do mundo? É começar a estar em ambientes que você não deveria estar. Andar com pessoas que você não deveria andar. Estar num cotidiano, num ritmo de vida que não é o que Deus tem para você. Tudo isso faz com que você aumente o volume do mundo e você só consegue ouvir as coisas do mundo. E aí tudo que é de Cristo, tudo que é de Deus fica longe, fica distante. Então não deixe que isso aconteça. Mantenha o seu foco em Cristo. Para que, mesmo se o vento vier, você vai clamar ao Senhor e Ele vai estender a sua mão. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para que nós possamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Agradecer ao Senhor por esta revelação. E mais uma coisa que eu queria falar para vocês. Não tenha medo dos desafios. Quando você pediu permissão para Deus e Ele autorizou. Não tenha medo dos desafios. Quando Deus falar assim, vem meu filho. Mesmo que te chamarem de louco, mesmo que te chamarem de aparecido, mesmo que te chamarem de desajuizado, mesmo se falarem que tudo vai dar errado, quem autorizou foi o Senhor. E assim como Pedro, você também poderá andar sobre as águas, sobre o sobrenatural de Deus. E aí quando você alcançar o sobrenatural, as pessoas virão o quanto você tinha fé, o quanto você teve coragem e o quanto há Deus na sua vida. Glória a Deus. Então vamos orar, feche os teus olhos e vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, glórias te damos, Senhor, por ser o nosso Deus, o nosso Pai. Oh, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, essa palavra rema do Senhor, essa palavra libertadora.
Que o Senhor possa, Pai, encorajar, Senhor, os nossos corações para seguirmos no caminho que o Senhor tem para nós, Pai. Que não temamos os desafios, Senhor, que não temamos o vento, Pai, que não temamos o mar revolto, Pai, mas que para que o Senhor possa, Pai, nos permanecer em direção a Ti, Senhor. O que nós precisamos, Pai, é estar sempre em direção ao Senhor. E sabemos que o Senhor está ali atento a nós e que se precisarmos, o Senhor estenderá as suas mãos para nos resgatar, Senhor. Dizemos, Pai, que Tu és o único Deus de nossa vida, Jesus. Que Tu és o Cristo enviado por Deus. Clamamos o Teu sangue, Pai, para que o Senhor possa nos limpar todos os dias contra o pecado, contra as fraquezas da nossa carne, Pai. Sei que somos fracos, Senhor. Sei, Senhor, que a nossa força é pequena, Pai. Mas nós lutamos, Senhor, não com os nossos braços, mas com os Teus, não com as nossas pernas, mas com as Tuas, não com a nossa inteligência, mas com a Tua sabedoria, Senhor, é que nós lutamos todos os dias, Pai. E peço a Ti, Senhor, que o Senhor permita que nós possamos andar sobre as águas, viver o sobrenatural do Senhor e alcançarmos, Senhor, a plenitude daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica aqui mais um AdnaCast. Se essa palavra foi edificadora para a sua vida, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Curtam o canal, cliquem no sininho, nos acompanhem. Todas as sextas-feiras estamos aqui às 17 horas, ao vivo, para trazer uma palavra abençoada, uma palavra edificante. E convide mais e mais pessoas para acompanhar aquilo que Deus tem trazido, né, a partir do AdnaCast e outros programas também do Adna TV. Mais uma vez agradeço a tua audiência e se Deus não voltar, se Jesus não voltar, na próxima sexta-feira estamos aqui de novo. Deus abençoe e até o próximo AdnaCast.